Olá, amigos! Eu sou Sazani Kaiser, escritor, autor de 7 livros publicados pela editora The Best, entre eles romances, autoajuda e prognósticos numéricos. Também ministro palestras de motivação e comprometimento com o sucesso. Estou aqui desta vez especialmente para proferir uma palavra de incentivo e prosperidade pessoal. Tomarei como exemplo parte da minha história, porque fazer sucesso na vida, tendo à disposição todos os elementos básicos necessários, não é tão difícil quanto partir de um nada qualquer e sem referência alguma, como foi o meu caso. Quero dizer com isso o seguinte: independente de onde e como você vive, provavelmente hoje você dispõe de muito mais elementos para o sucesso do que eu dispus para chegar até aqui. Os relógios marcavam aproximadamente 17 horas do último dia do mês de abril de 1973, quando eu, depois de 3 dias com 3 noites de viagem e praticamente estropiado, desembarcava de um ônibus na então Estação da Luz do centro da cidade de São Paulo. Em meio a um mar de gente estranha, lá estava eu, raquítico e com uma malinha de papelão prensado na mão, vislumbrado com tudo que eu via à minha volta, especialmente a profusão de automóveis circundando ruas num emaranhado de edifícios altos com suas janelas pequenas. Na minha santa ignorância, me pus a pensar se seria um daqueles prédios o endereço que eu trazia escrito num pedaço de papel. De repente fui tirado do meu infeliz devaneio por um homem falante, bem educado, me oferecendo os seus serviços de taxista. Eu, me sentindo mais perdido que um jumento sem pai no deserto, não via opções mais atraentes naquele momento. Então lhe entreguei o pedaço de papel que estava no meu bolso, mais amassado que folha de fumo, no qual constava o endereço para onde eu desejava ir. Não sei se considero um golpe de sorte de minha parte ou falta dela, só sei que o homem do táxi disse cobrar pela corrida justamente o valor correspondente ao único dinheiro que me restava e que estava bem guardado no sapato surrado que eu calçava sem meia. Só para constar, naquela época, carregar dinheiro no sapato ou na cueca era uma questão apenas de ingenuidade. Minutos depois, o táxi seguia comigo pela Avenida Casper Líberos e também pela Avenida Ipiranga. Cruzamos a Avenida Rio Branco e logo em seguida a Avenida São João. Quando seguíamos lentamente pela Rua da Consolação, já era princípio de noite e as luzes dos prédios na Avenida Paulista furtaram a minha audiência. O motorista do táxi, percebendo meu vislumbre, resolveu quebrar o silêncio para dizer: "Ali, meu jovem, está concentrado o centro financeiro de São Paulo. Mas não se preocupe com isso. Provavelmente você nunca precisará ir lá." Concluiu ele quando começávamos a descer pela Avenida Rebouça, deixando o Hospital das Clínicas à nossa direita. Em silêncio eu pensei: este homem ficaria surpreso se conhecesse minhas ambições e disposição para o trabalho. Eu não só irei lá, senhor pessimista, como provavelmente, se eu quiser um dia, comprarei um daqueles prédios e montarei meu escritório no seu andar mais alto. Parei de pensar nisso no momento em que passávamos sobre a ponte Eusébio Matoso, de onde eu avistava lá embaixo o estrepitoso trânsito de automóveis serpenteando os 2 sentidos da marginal do Rio Pinheiros. Seguimos pela Avenida Professor Francisco Morato, sentido Regis Bittencourt, até o Taboão da Serra, de onde prosseguimos pela estrada do Campo Limpo e continuamos na Quizai Montaqueute, sentido Pirajussara. Dali em diante, as luzes coloridas do centro da cidade deram lugar à escuridão total. A poeira levantada pelos pneus dos automóveis me fez lembrar as longas estradas de terra vermelha pelas quais passei até chegar a São Paulo. Quando o motorista freou seu táxi, um Ford Corcel 4 portas, ao lado de um barranco íngreme, nos descobrimos imersos no breu da noite e tivemos dificuldade em divisar lá no alto do barranco uma casinha com telhado de 2 águas. O lugar era inóspito e não se parecia nem um pouco com São Paulo que eu esperava. Mas o endereço estava correto. E se havia alguma dúvida, desapareceu quando uma luz no beiral da casa se acendeu e uma pessoa de estatura mediana se apressou em descer os mais de 30 degraus esculpidos do barranco. Era o meu irmão solteiro que já morava ali havia um ano. No dia seguinte era feriado, 1º de maio.
e logo pela manhã eu seria submetido a uma tarefa que, apesar de simples, em tese mudaria a minha vida. Naquela manhã fria de outono, meu irmão Juarez, hoje falecido desde 1984, pôs uns trocados na minha mão e me ordenou que eu fosse sozinho à padaria comprar 3 produtos para o nosso de jejum, que consistia numa bengala, 1 litro de leite e um tablete de Clay Bom cremoso, margarina. A caminho da padaria, 2 questões me atormentavam: pronunciar a palavra Clay Bom e o receio de pedir ao atendente um pão pelo nome bengala, pois de onde eu vinha, sertão do Piauí, bengala era atribuído a uma vareta que os idosos utilizavam para se apoiar de pé. Provavelmente meu irmão tencionava me pregar uma pegadinha. Não por maldade, é claro, mas para que eu aprendesse logo a sobreviver na cidade grande. Pelo menos foi isso que eu pensei aflito enquanto esperava na fila. Quando finalmente chegou a minha vez de ser atendido, eu não tive coragem de atribuir àquele pão o nome que me fora sugerido. Revelando toda a minha timidez e insegurança, eu apenas disse: "Seu moço, quero um Clay Bom cremoso, 1 litro de leite e um pão grande daquele ali, ó." O homem por trás do balcão me lançou um olhar inquisitivo antes de dizer em tom de chacota: "Oxente, bichinho, tu chegou hoje da terrinha, foi?" Disse isso enquanto embrulhava com agilidade o pão e a margarina sobre o balcão. Senti minhas bochechas queimando feito brasa. Tive a impressão de que todos os olhares ali se lançaram sobre eu. Desejei deixar aquele ambiente o mais depressa que pudesse e o fiz. Ou, pelo menos, tentei. Na saída do estabelecimento, uma pessoa possuidora de necessidade especial passava segurando a ponta de uma corda que na outra andava o seu cão-guia. Aturdido, eu não vi o cachorro, tampouco a corda. Um segundo depois, me descobri com as pernas enroladas na corda junto com o cachorro. Agora, havia ali pelo menos 2 pessoas cegas, especialmente eu. Tropecei, caí sobre o bicho, que apesar de grande e dócil, deu 2 grunhidos e uma mordida involuntária na minha perna, que eu só descobria mais tarde, pois naquele momento eu estava ocupado demais tentando juntar o pão, o leite, a margarina e as moedas do troco espalhadas pelo chão. A caminho de volta para casa, uma terrível decepção no meu semblante e uma determinação em mente. Praticaria um novo vocabulário e postura até que ninguém mais conseguisse identificar que eu era um bichinho oriundo da terrinha, conforme disse o homem da padaria. Entanto, bem antes que eu conseguisse me desvencilhar das minhas origens, ainda bem, fiz uma descoberta simples, mas muito importante. Prevalecendo a honestidade e disposição para os estudos e trabalho, nenhuma pessoa é mais nem menos importante que a outra. Cada característica de cada indivíduo, incluindo a sua profissão e cultura, é o que lhe torna individualmente especial e valioso. A maioria das pessoas perde a oportunidade de enriquecer-se mais depressa porque passa boa parte da sua vida concentrada em eventos que não podem torná-la rica. Hoje, eu faço questão de deixar claro sobre minha origem, mencionando isso inclusive nos meus livros e vídeos. E não me detenho a eventos que não possam me tornar mais rico e mais culto. Sobre essa questão, permita um conselho adicional. Jamais tente se furtar das suas origens, como também não sinta vergonha do que faz como profissão, desde que faça bem feito, é claro. E repito, o valor de uma pessoa é medido especialmente pela disposição no trabalho, nos estudos e honestidade. Acercando-se desses 3 fatores, a pessoa alcançará o sucesso bem mais depressa, sobretudo com segurança. Desse modo, quando estiver no topo mais alto do sucesso, todos lhe prestarão reverência sem questionar suas origens ou a profissão. Por fim, meu amigo, minha amiga, permita-me fazer-lhe essa última recomendação. Se você ainda não leu meu livro Uma Janela para o Futuro, romance, você pode estar perdendo uma leitura extraordinária. E não sou eu quem diz isso, estou parafraseando meus leitores. O livro conta uma incrível história de sucesso que promete lhe enternecer veementemente
da primeira à última de suas 450 páginas. Uma trama apaixonante que se estende a partir das áridas terras do sertão nordestino no Piauí na década de 60, às Torres Gêmeas de Nova York em 2001, no maior centro financeiro do mundo, incluindo Roma, Londres, Paris e Zurique. Ao final dessa leitura, você concluirá que cada pessoa tem o poder de determinar seu próprio futuro. Será como se você soubesse antecipadamente do amanhã. O meu muito obrigado pela sua audiência, aceite o meu afetuoso abraço e até a próxima.